A Grande Esperança. Tema 6. O Milênio. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é o milênio. Sabe, na Bíblia não existe a palavra milênio, existe o conceito. Aliás, na Bíblia não existem algumas palavras que usamos no dia a dia da vida cristã. Por exemplo, a palavra trindade não existe, mas existe o conceito. A palavra milênio não existe, mas existe o conceito. O conceito de 1000 anos que acontecerão após a vinda de Cristo. Então, para ver em que consiste o milênio, precisamos ver o que acontece quando Cristo voltar a esta terra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 17. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, os que já dormem está se referindo aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se creemos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que já ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, aqui está o primeiro conceito. Vamos a analisar este assunto. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. É por isso que você não tem que ter medo de morrer se a tua vida está em Cristo. Agora, se você não aceitou Jesus, se você não se comprometeu com Jesus, se você ouviu a palavra de Deus, mas nunca entregou seu coração a Jesus, aí sim, quando chegar a hora da morte, você tem que se desesperar. Mas a promessa é que quando Cristo voltar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E segundo, todos aqueles que estarão vivos na hora da vinda de Cristo. Eu gostaria de estar entre eles, eu gostaria que Cristo voltasse agora, mas eu não sei. Isso depende de Deus. Então, aqueles que estivermos vivos, ou que estiverem vivos, quando Cristo voltar, o que vai acontecer com eles? Eles serão arrebatados no ar, juntamente com os que ressuscitaram. E quem ressuscitaram? Aqueles que morreram em Cristo. Então, todos seremos arrebatados no ar para encontrar-nos com o Senhor Jesus. E então, nós partiremos com Ele em direção dos céus. Aí começa o milênio. O milênio começa com a vinda de Cristo, a ressurreição dos justos vivos, a transformação e arrebatamento dos justos vivos e os justos ressuscitados no ar, e aí começa o milênio. A grande viagem espacial que vai durar durante 1000 anos. Mas, o que acontecerá com os vivos incrédulos? Porque os vivos que creram em Jesus serão arrebatados no ar, juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram. E os vivos, na hora da vinda de Cristo, os que estão vivos, mas que não creram em Jesus, que não se comprometeram com Jesus, o que acontecerá com eles? Apocalipse, capítulo 6, versos 15 ao 17, diz: E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles.
E quem poderá subsistir? Oh, meu amigo querido, este é um assunto muito sério. Quando Cristo voltar, se você morreu sem aceitar Jesus, para você não haverá ressurreição no momento da volta de Cristo. Não. Porque só ressuscitarão aqueles que aceitaram Jesus e morreram em Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, se você estiver vivo e entregou a vida a Jesus, você será arrebatado junto com os justos ressuscitados para ir com Jesus. E se você ou eu não aceitamos Jesus, não entregamos o coração a Jesus, quando Cristo voltar, aquele será um momento de espanto. O texto bíblico que acabo de ler diz que os que não entregaram a vida a Jesus correrão aos montes, aos rochedos e dirão, por favor, caí em cima de nós, que não podemos suportar a presença de Deus que vem. Mas se você entregou a vida a Cristo, naquele dia levantará as mãos aos céus e dirá, Senhor, obrigado, chegou a hora de nossa redenção. Isto é interessante. Aqui começa o milênio. Agora, vou ler um texto, Apocalipse capítulo 20, 1 ao 10. Mas antes de ler o texto, eu vou explicar e depois vou confirmar lendo o texto, para você entender o que acontece com o milênio. Porque o milênio começa com a volta de Cristo, a ressurreição dos justos que morreram em Cristo. Então, os vivos, justos, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para ir para o céu com Jesus, enquanto os vivos que não aceitaram Jesus, pues ficarão mortos nessa terra. E os injustos que não aceitaram Jesus em vida e que estavam mortos na hora da vinda de Cristo, permanecerão mortos para a segunda ressurreição. Isso vamos falar um pouco mais adiante, mas agora começou o milênio. Essa é uma viagem espacial maravilhosa. Veja, essa realmente é uma viagem incomparável. Durante 1000 anos, os remidos irão com Jesus. A Bíblia não me diz quanto tempo vamos a demorar para chegar aos céus, ao reino de Deus lá. A Bíblia não diz isso. Mas eu acho que, sem torcer a Bíblia, eu tenho direito a imaginar. Embora a Bíblia diz que as coisas que nos esperam são coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu no pensamento do homem, permita-me imaginar. É uma viagem interplanetária, de planeta em planeta. Vamos a viajar com ele pelo universo inteiro, porque nosso verdadeiro lar não é nos céus. Nós estaremos de férias com ele apenas 1000 anos. Depois voltaremos a esta terra, nosso lar será nesta terra. Isso vamos explicar quando eu ler o texto. Mas agora escuta uma coisa, durante esses 1000 anos, qual vai ser o trabalho dos justos? Aí está. Quando estudamos o tema do juízo, dizemos isso. Os justos vão ter a oportunidade de abrir os livros para ver por que meu pai, que eu achava que estaria nos céus, não está. E por que aquele rapaz que eu achava que nunca estaria, está. Aí eu vou ter a oportunidade de ver a misericórdia, o amor de Deus e as coisas que não me foram reveladas nesta terra. E permaneceremos durante 1000 anos com Jesus. E aqui na terra, o que vai acontecer? Pois o diabo vai ficar sozinho, com um bando de cadáveres. E seus anjos, sozinho aqui. Porque aqueles que não se comprometeram com Jesus e que estavam mortos na hora da vinda de Cristo, permanecerão mortos. E aqueles que estavam vivos e não se comprometerão com Jesus, na hora em que Cristo voltar, morrerão. O diabo ficará sozinho, como que encadenado, como que amarrado, como que com algemas no braço, sem poder. Isso não é literal, não é que tem uma corrente acorrentado aí, não, não. O problema é que ele não tem a quem tentar, porque todo mundo está morto. Então, sozinho vai tentar a quem? É um acorrentado simbólico, ele está sozinho aí. Agora, para confirmar tudo isto, eu quero ler o texto de Apocalipse. Vamos ao texto. Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 10. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui está, estou falando, amarrado com uma corrente, mas é simbólico, porque ele não tem a quem tentar. Agora diz, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Agora, terminado os 1000 anos, veja o que acontece. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. De que outros mortos está falando aqui? Dos mortos que morreram sem aceitar Jesus. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição? A ressurreição de quando Cristo voltar por segunda vez a esta terra. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quer dizer que vai haver uma segunda morte. Quando é? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Agora, percebe isto aqui. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. De que jeito vai ser solto da prisão? É que todos os mortos, os cadáveres desta terra vão ressuscitar de novo. E aí, veja o que diz, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, os que ressuscitaram e que foram sempre seguidores dele. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Que batalha? Interessante, veja o que diz. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. Mas, naquele momento, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos de séculos. Está claro, interessante. No final dos 1000 anos, todos os mortos injustos ressuscitam. E aí o diabo se anima de novo. E diz, não, vamos derrotar agora a Deus e a seus seguidores. Aí, no fim dos 1000 anos, Jesus começa a descer à terra com os santos, depois das férias de 1000 anos, com a santa cidade. Aí o diabo se anima com todos os ressuscitados e vão fazer guerra contra os santos. E nesse momento cai fogo do céu e aí se acabou o pecado. E o pecado não se levantará por segunda vez. Agora a pergunta é, como ficará a terra durante esse tempo? Jeremias 4, 23 a 26 e 25 a 33 diz assim, observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Que quadro pavoroso! Enquanto os remidos durante 1000 anos estão com Deus lá nos céus, aqui na terra um cemitério assim. Cadáveres por todos lados, como consequência da vinda de Cristo. Oh querido, eu quero participar dessa festa maravilhosa lá no Reino dos Céus. E tudo que você tem que fazer para isso é abrir o coração a Jesus e dizer, Senhor, te amo, eu quero te seguir. Porque veja, se você segue a Jesus aqui, quando Ele voltar pela segunda vez, vai querer segui-lo. E se você não quer seguir Jesus aqui, quando Ele voltar pela segunda vez, também não vai querer segui-lo. E aí, pois a morte é o resultado natural da decisão que tomamos. Que Deus te ajude a tomar decisões sábias. Que Deus te ajude a entregar o coração a Jesus.
Mãos vazias e um coração despedaçado, de tristeza e de dor. Pés descalços, o caminho é longo a seguir. Rosto triste, a alegria do passado, que nunca mais voltou aqui. Tão cansado, o meu fardo é pesado demais. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. O que darei? Quanto tempo para entender o meu pecado e como vim parar aqui. Derrotado, eu não tenho mais para onde ir. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. Oh, 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 oh. O que darei a ti, Senhor? O que darei pra te agradar? Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. Essas feridas e marcas são tudo que tenho pra dar. O que darei? O que darei? Um dos estudos da Bíblia mais intrigantes para o homem moderno é acerca da verdade sobre a morte. E esse será o estudo que o pastor Bulhon apresentará na sequência. Enquanto você aguarda e enquanto você medita na decisão de hoje, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado porque teus braços estão abertos para nos receber. Por favor, Deus, envolva-nos com esses braços de amor. Em nome de Jesus. Amém. A Grande Esperança. Tema 7. A Verdade sobre a Morte. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é a verdade sobre a morte. A verdade. E para isso, necessariamente, eu preciso ir no livro da verdade. A palavra de Deus é o livro da verdade. E eu já disse, a verdade te libertará. Outro dia, um jovem chegou donde mim, me contando uma história interessante. O pai dele morreu. E morreu deixando um dinheiro guardado num lugar que ninguém sabia. A família sabia que ele tinha dinheiro guardado, mas ninguém sabia onde estava esse dinheiro.
E agora o homem morreu. Então, o que fez a família? Foi a uma sessão de espiritismo. A pessoa encarregada aí chamou o espírito do pai da família. E o espírito apareceu. O rapaz me contando a história, disse, o espírito de meu pai apareceu, e eu perguntei a ele onde estava o dinheiro, e ele me disse, filho, realmente o dinheiro está guardado em tal lugar, e eu preciso que vocês descubram esse dinheiro para eu poder descansar em paz. Então, o rapaz me disse assim, pastor, a mim ninguém vai me provar que não existe espírito de mortos andando por aí, porque eu falei com o espírito de meu pai, que já está morto, e ele me deu o lugar onde o dinheiro estava e nós achamos o dinheiro aí. Agora, vem a pergunta. Os espíritos dos mortos andam por aí? Pode você chamar um espírito de morto e conversar com ele? Então, para entender isto, precisamos primeiro ver como é que o ser humano foi criado. Porque entendendo como o ser humano foi criado, vamos entender o que acontece com o ser humano quando ele morre. Primeiro texto, Gênesis capítulo 2, verso 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante. Vamos a revisar a criação. Aí estava o corpo de barro. Corpo de barro na criação. Barro é barro, querido. Barro não pensa. Barro não sente. Barro não se cansa. Barro não tem sonho. Barro é barro. Se você pisar em cima do barro, o barro não vai ficar magoado com você, porque barro é barro. Aí estava o barro, o corpo de barro. Então o texto bíblico diz que Deus soprou no nariz do corpo de barro o sopro de vida. Fez. E o barro cobrou vida e se transformou numa alma viva. A expressão alma viva, de acordo com a palavra de Deus, é um ser humano vivo. Eu sou uma alma viva, ou seja, um ser humano vivo. Você é um ser humano vivo. Quando nós temos um estádio cheio de 50.000 pessoas, dizemos que estavam 50.000 almas. Não quer dizer espíritos desencarnados, porque alma, na opinião de Deus, da palavra de Deus, é um ser humano vivo. Agora o ser humano se transformou em um ser humano vivo. E o ser humano vivo era a somatória do corpo de barro com o sopro de Deus. Veja, o sopro não pensa, o sopro não sente. Sopro é sopro. O sopro não tem fome, o sopro não cansa, o sopro é sopro. E barro é barro. Barro não tem vida. Barro não tem fome, barro não tem vontade. Mas quando o barro se juntou com o sopro, aí sim apareceu o ser humano que sofre, que se alegra, que chora, que tem fome, que se cansa. Ou seja, o ser humano é a somatória do barro com o sopro de vida. Mas e agora? O que acontece quando o homem morre? Quando a mulher morre? Quando o ser humano morre? O que acontece? Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 e 7. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Interessante o conselho do sábio Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes. Diz assim: lembra-te de Deus antes que cheguem os dias maus. Enquanto você é jovem, enquanto você tem vida, lembre-se de seu Criador antes que chegue a hora da morte. Porque quando chegar a hora da morte, o que vai acontecer? O corpo vai para o pó
como era, e o sopro volta a Deus que o deu. Agora vou te explicar. Na criação, aí estava o corpo de terra, e Deus soprou. E apareceu o homem vivo. O que acontece quando o homem morre? Tudo o contrário. Deus faz... O sopro volta a Deus. E o que acontece com o corpo? O corpo vai para o cemitério. E 50 anos depois você abre o caixão, é pó. O homem volta ao pó como era. E o sopro volta a Deus. E o espírito? Que espírito? Que espírito? Não existe espírito. Existe corpo de terra e existe sopro de vida. E quando o homem morre, o corpo volta para a terra e o sopro volta para Deus. Está em Deus. Já não tem espírito. O morto, o corpo, não tem consciência de nada. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Querido, está claro ou não está claro? Não existem espíritos, porque quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, e o corpo não pensa, não sente. Aí quando chega o dia dos mortos, você vai no cemitério levando um ramo de flores para seu pai que morreu. Está certo ou está errado? Está certo. Mas está certo porque isso faz duas coisas. Primeiro, te deixa a ti feliz. E segundo, pois mostra para teus amigos, para teus vizinhos, que você guarda a memória de teu pai. Agora, está errado se você vai pensar assim, coitado meu pai, vai ficar feliz de saber que eu estou me lembrando dele. Que feliz, se teu pai não existe. O corpo não sente, o corpo não pensa, e o sopro está em Deus. Entende? Não existe espírito. Mas aquele jovem, de que te falei no início, ele diz, mas eu falei com o espírito do meu pai. E eu te pergunto, existem espíritos de mortos? Agora vou te ler um texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim, veja. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E quantos anjos eram? Uma terceira parte dos milhões e milhões de anjos dos céus. Satanás veio a esta terra com uma terceira parte desses milhões e milhões de anjos. Agora me diz uma coisa, o que você acha que eles fazem hoje, esses anjos? Ficam deitados aí, coçando a barriga? Não, eles trabalham. E qual é o trabalho? Enganar. A Bíblia descreve Satanás como o sedutor, o mentiroso, o enganador. O sedutor. Quem é um sedutor? Não é um sequestrador que te coloca o revólver na cabeça e diz, vamos para lá. Não, o sedutor te vai trazendo. E quando você percebe, já está no buraco. Esse é o sedutor. E o inimigo é sedutor. E seus anjos são sedutores. Então eles se vestem de anjos de luz. Eles se vestem de espírito de morto. Eles se vestem de objeto voador não identificado, ele se vende de muitas coisas. Oh, querido, o inventor da teoria de que quando o homem morre, em realidade não morre, é o diabo. Você lembra, quando Deus criou Adão, Deus disse, não tocareis desta árvore, porque certamente morrereis. Aí aparece
o diabo, vestido de serpente, e disse, não morrereis. Aí está. No jardim do Éden, o inimigo já apresentou sua ideia. Deus disse, morrereis? Ele vem e disse, não morrereis. E isso é o que está acontecendo hoje. Na televisão, no cinema, nas escolas, por todo lado, se ensina a seguinte lição. Homem não morre, o espírito sai, se transforma em outras vidas, existem almas gêmeas porque se conheceram em outras vidas. Tudo mentira, querido. Porque eu te digo, quando alguém te diz, o espírito de morto vem, quando alguém diz, existem almas gêmeas do passado, eu pergunto para essa pessoa, de onde você tira essa informação? De onde você tira? Agora, quando eu te digo, o homem quando morre, morre, porque o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. Quando eu te digo isso, eu estou sacando a informação da palavra de Deus, que é a verdade. E a verdade te liberta. Te liberta de quê? Te liberta do medo, te liberta do temor. Eu posso dormir num cemitério à meia-noite, tranquilo. Por quê? Porque os mortos não podem me fazer nada. Que coisa vai ser barro, vai fazer... Eu tenho que ter medo dos vivos, porque esses sim podem me matar, mas os mortos nada sabem. O que eles... Então, se eu aceito a verdade da palavra de Deus, me liberto do medo. Me liberto do medo. E outra coisa mais, a promessa de Deus é que quando Cristo voltar, querido, quando o anjo fizer soar a trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E então, por que eu tenho que ter medo? Se eu amo Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus, por que tenho que ter medo da morte? Talvez neste momento você está passando um momento difícil, está com câncer. Talvez você acaba de perder um ser querido. Eu não digo você não chore, porque Paulo diz, irmãos, quanto aos que morrem, não queremos que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Quer dizer que há duas maneiras de entristecer-se. Aqueles que não têm esperança, quando alguém morre, quando um ser querido morre, ou quando eles mesmos estão na beira da morte, se desesperam. Ai, não quero morrer. Ai, minha vida acabou. Já não existe nada para mim. Isso é porque não tem esperança. Mas Paulo disse, vocês entristeçam-se como quem tem esperança. E que esperança? Oh, querido, se o médico me diz, está com câncer, tem 15 dias de vida, pois vou levantar as mãos ao céu e dizer, Senhor, obrigado porque me cuidaste até aqui. E eu vou dormir agora, porque a morte para os que creem em Cristo é dormir. E quando o anjo fizer soar a trompeta, vou ressuscitar para uma vida nova. Oh, querido, te digo uma coisa, esse filho que a morte arrancou de você, Deus vai te devolver quando Cristo voltar. Esse pai, essa mãe, esse amigo, essa esposa querida que morreu, Deus vai te devolver. Mas coitado, eles estarão sofrendo. Não estão sofrendo. Estão na sepultura. Não sentem, não pensam. E o sopro voltou a Deus. E quando Cristo voltar a esta terra, Ele vai te devolver, teu filho, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Abra seu coração a Jesus. Aceite esta verdade cristalina. Seja liberto do medo. O medo dos espíritos. O medo... Não. Seja liberto pela verdade. Agora, Deus só pode te ensinar. Abrir o coração e dizer, Senhor, eu aceito. Isso é unicamente com você. Que Deus te abençoe. Ao passar mais uma vez por aquele corredor, percebi que alguém estava a chorar num cantinho do hospital, encolhida bem ali, seu vestido rosa e branco eu vi. Tinha apenas 5 anos e chorava por mamãe. Sua avó tentava em vão lhe falar. Segurei as minhas lágrimas e parei para escutar as palavras dessa nobre mulher.
ela dorme, ela espera o chamado de Deus. Sua alma está guardada e seu corpo vai ao pó se tornar. Não precisa mais chorar, ela vai se levantar quando Deus chamar seu nome lá do céu. Eu abri a minha Bíblia e as passagens pude achar, confirmando que a senhora falou de que os mortos nada sabem e estão como a dormir, aguardando o chamado de Deus. Como fez na criação, nova vida vai soprar e do pó da terra vai nos formar. E seremos renovados pra com Ele então viver, com queridos que iremos rever. Eles dormem e esperam o chamado de Deus. Sua alma está guardada e seu corpo que voltou a ser pó vai um dia retornar, vai um dia renascer, quando Deus chamar seu nome lá do céu. Vai um dia retornar, vai um dia renascer, quando Deus chamar seu nome lá do céu. Quando Deus chamar seu nome lá do céu. Sim, é verdade que vivemos num mundo de dor e sofrimento e a morte traz tristeza para toda a família humana. Mas há uma promessa de que haverá um novo céu e uma nova terra. E esse é o tema do próximo estudo com o pastor Alejandro Bulhon. Enquanto você medita nesse tema, feche os seus olhos para uma oração. Querido Pai, vivemos num mundo de dor e angústia. A morte tem trazido tristeza à família humana. Mas o Senhor promete que haverá um novo céu e uma nova terra. Por favor, Deus, prepara esse teu filho e essa tua filha para viver neste novo lar. Em nome de Jesus. Amém. A Grande Esperança. Tema 8. A Nova Terra. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema de hoje é a Terra Nova, o sonho do ser humano, porque esta terra nossa, na qual vivemos, é uma terra destruída, corrompida pelo pecado, estragada, malograda, violência, traição, enfim. Esta terra não dá para viver nesta terra. Inclusive, ecologicamente, nós estamos destruindo esta terra. É o ser humano desesperado, incoerente, que não tem equilíbrio interior e essas feridas interiores se traduzem em agressão ao meio ambiente, à natureza, enfim. Mas Deus deixou para os cristãos uma esperança linda. E essa esperança está registrada aqui em 2 de Pedro,
capítulo 3, verso 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Que linda promessa! Esperamos novos céus e uma terra nova. E nessa terra nova habita a justiça. Estarei neste momento falando com alguém que foi ferido porque alguém cometeu uma injustiça com você. Quer dizer, você no emprego, por exemplo, trabalha, dá seu melhor, aí vem outro, puxa o tapete e seu chefe acredita no outro e você é demitido. Injustiça. Ou alguém que você emprestou a casa porque queria ajudar, aí outro fez documentos falsos, te tirou a casa. Este mundo é um mundo injusto. Agora, a promessa é: vem céus novos e uma terra nova onde habita a justiça. Mas outro dia, um homem no avião, um jornalista, estava viajando ao meu lado, começamos a conversar, eu me identifiquei que era pastor, ele me disse: já viu a situação deste mundo? O que está acontecendo com o homem? Falei: olha, o homem está desesperado por dentro, e esse desespero interior que leva ele a fazer tonterias. Agora tem uma coisa: Cristo está voltando e tudo vai acabar, nós vamos ter uma terra nova. Aí ele olhou para mim: terra nova? Ele disse: eu não acredito em terra nova. Em princípio, eu não acredito em Deus, eu não acredito nos céus, eu não acredito na volta de Cristo, eu não acredito na terra nova. Interessante, assim como este homem, tem muita gente que pensa assim. Mas eu vou fazer uma coisa. Veja, vou fazer com você uma ilustração que alguma vez ouvi por aí, não é minha, mas eu vou tentar fazer pensar você. É o seguinte: imagina que você não acredita que Deus existe. Não há volta de Cristo, não há céu novo, não há terra nova, não há nada disso. Tudo é mentira. Tá? E vamos imaginar que você tem 50% de razão. Agora, tem que me dar o direito a mim de ter também 50% de razão. Você não acredita em nada. Eu acredito que se há Deus, se há terra nova, se há céu, se há volta de Cristo, e eu vou ir com Jesus quando ele voltar. Você acredita que não. Muito bem. Então, fazemos um trato. Vamos esperar que chegue o fim. E quando chega o fim deste mundo, descobrimos que eu estava errado e você está certo. Não há Deus, não há terra nova, não há volta de Cristo, não há céu novo, não há nada. Você tinha razão. Agora me diz, o que eu perdi? Se não tem nada, o que eu perdi? Nada, porque nada existe. Mas vamos fazer de conta que eu tenho razão, que o que a palavra de Deus disse: se há Deus, se há volta de Cristo, se há terra nova. E quando chegamos no fim, descobrimos que eu tinha razão. Há tudo, há terra nova, um céu maravilhoso, um lar onde não haverá injustiça. Aí, o que você perdeu? Tudo, porque tudo existe. Então, querido, até por possibilidades, você precisa acreditar que sim, há uma terra nova. Agora vem a pergunta: e o que faremos naquela terra nova? O que faremos? Ficaremos o dia todo deitado numa maca, não tem nada para fazer lá na terra nova, porque acabou o trabalho, acabou... Não, não é assim. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 65, versos 21 e 22. E eles, os remidos, lá na terra nova, edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Coisa maravilhosa. O trabalho, querido, não vai chegar ao fim. Não. Você não acha que na terra nova não vai haver trabalho? Inclusive porque o trabalho não é consequência do pecado. Antes da entrada do pecado já existia trabalho. O assunto é que depois do pecado
O trabalho cobrou um sentido de agonia, de desespero, de cansaço. Esse elemento será arrancado do trabalho e você voltará a desfrutar do trabalho. O aspecto da injustiça será tirado do trabalho. Hoje você trabalha, nasce pobre, morre pobre, trabalha. Hoje, gente que não faz nada, enriquece. Um mundo injusto. Isso não haverá lá no reino dos céus, na terra nova. Você trabalhará e comerá o fruto do seu trabalho. Plantará e comerá o fruto do seu trabalho. Edificará e habitará naquilo que você... Não haverá injustiça. Não haverá injustiça social. E outra coisa, lá no reino dos céus, você terá todo o tempo do mundo para conversar com Jesus, para aprender aos pés de Jesus, para estudar o tema da salvação. Esses mistérios desta terra que você não entende, essas perguntas que você faz e que ninguém pode te entender porque nem Deus te revela, porque, querido, a Bíblia não responde todas as inquietudes. A Bíblia te diz o que você precisa saber para alcançar a salvação nesta terra. Mas quando você começa a pensar, não, e como será isto? E como será aquilo? E como será isto? Eu não posso te responder porque a Bíblia não responde. Como eu vou te responder aquilo que a Bíblia não responde? Eu aprendi uma coisa, eu vou respeitar o silêncio de Deus. Mas quando eu for no céu, aí eu vou dizer, Senhor, agora me explica. Lá na terra eu aceitei por fé, mas agora me explica. E Ele vai ter a eternidade de toda para me explicar. E outra coisa, lá nos céus eu quero encontrar a José. E quero dizer, José, eu preguei tantas vezes a você, me conta como foi aquele momento na prisão, como você se sentia? A ver, Davi, como foi? Daniel, eu vou conversar com esses heróis da Bíblia. A experiência nos céus vai ser uma coisa maravilhosa. E conviver com todas essas pessoas na terra nova, isso vai ser extraordinário. Agora, vem uma outra pergunta. Como serão os animais lá na Terra Nova? Isaías 65, versículo 25 diz, o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que por causa do pecado, pois hoje existem as feras. Por causa do pecado, hoje existe a dor. Hoje o homem mata animais para comer. Hoje os animais se matam uns aos outros. Mas lá nos céus, o clima será de paz. A ecologia que tanto nos preocupa e nos desespera nesta terra, lá haverá um equilíbrio ecológico. Por quê? Veja, vamos pensar. Por que o ser humano desmata, corta árvore? Por quê? Quer embolsar dinheiro, vender madeira. Então, o que acontece? O ser humano desesperado corre atrás das loucuras de seu coração. Lá nos céus, o ser humano curado, transformado, salvo, viverá num clima, num ambiente maravilhoso. E é isso que Deus está preparando para você. Quero ler outro texto mais. Isaías 66, 23, diz assim, pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Oh querido, se você nesta terra não cultiva o companheirismo diário com Jesus, me diz uma coisa, vai se deleitar no companheirismo eterno com Jesus lá nos céus? Claro que não. Por isso que você nesta terra tem que aprender a conviver com Jesus. E como? Orando todo dia, estudando a palavra de Deus todo dia, indo para a igreja, cantando, louvando o nome de Deus. Se você faz dessas coisas parte da sua vida nesta terra, você vai se deleitar com essas coisas lá nos céus. Agora, se você não gosta do companheirismo com Cristo nesta terra, como é que vai gostar do companheirismo com Cristo lá nos céus? Não tem condições. Finalmente, eu quero te dizer uma coisa que está escrita aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetraram o coração do homem, são as